Oi, eu sou Isabela, estudante de biotecnologia, e eu vou apresentar o projeto intitulado Cristalização de fitocistatina recombinante do pêssego em complexo com a papaina. Bom, as fitocistatinas são proteínas com grande potencial biotecnológico porque elas exercem várias funções na planta, principalmente ligadas ao desenvolvimento. E elas também atuam no trato intestinal de insetos, aumentando a resistência das plantas a esse tipo de pragas. A função dessa proteína se dá por meio da sua habilidade de se ligar no sítio ativo das cisteínoproteases por meio de dois loops e da região N-terminal, ou seja, ela age como pseudosubstrato. E essas proteínas elas existem tanto na forma monomérica e dimérica ou como oligômeros maiores, e essa interconversão se dá por domain swapping, em que um monômero se desnovela parcialmente, se liga a outro e forma um dímero, que é inativo porque ele não tem os loops disponíveis para se ligar no sítio ativo das cisteínoproteases. Esse processo de domain swap ele é capaz de regular a atividade das cisteínoproteases e, por conta disso, é muito importante entender os mecanismos por trás desse processo. Dessa forma, o objetivo do trabalho consiste em realizar uma caracterização estrutural por meio da bioinformática de uma fitocistatina do pêssego, a nível das estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. Para a análise da estrutura primária, foram selecionadas 5 sequências de fitocistatinas de espécies diferentes por meio do Protein Data Bank e foi realizado um alinhamento entre elas no clustal. A predição da estrutura secundária foi feita por meio do PsyPred e para a estrutura terciária e quaternária foram utilizadas duas metodologias, sendo a modelagem por homologia, em que se utiliza a estrutura tridimensional já resolvida de uma proteína como molde para gerar um modelo da nossa proteína de interesse via Modeler, e por Deep Learning, em que por meio de uma rede neural é gerado o alinhamento múltiplo de sequências de proteínas relacionadas evolutivamente, detectando correlações entre elas e prevê as coordenadas dos átomos da proteína, por meio do AlphaFold. Esses modelos eles foram validados pelo Moprobit, Verify 3D e ProsaWeb, e os monômeros foram refinados por um software que opera a partir de dinâmica molecular. Analisando a estrutura primária, vemos que há alguns motivos conservados, entre eles glicinas do N-terminal, o QVG e o PW, que estão diretamente relacionados com a ligação da proteína no sítio ativo das cisteinoproteases. Nós também temos o motivo LAR-FAV bastante conservado, e nós temos a ausência de cisteínas na proteína, ou seja, ela não realiza ligações de sulfeto. Ao analisar a estrutura secundária, vemos que ela é basicamente formada por folhas beta ligada por loops e que só há uma alfa-hélice. Nós também vemos que aqueles motivos conservados eles foram preditos com uma boa quantidade de confiança. Ao analisar os modelos gerados por homologia, aqui nós temos um monômero utilizando a fitocistatina do taro como molde, e esse modelo ele foi avaliado dentro de alguns parâmetros, como por exemplo o gráfico de Ramachandran, em que ele teve uma boa quantidade de resíduos favoráveis e uma porcentagem aceitável dentro dos não permitidos. Tivemos um bom valor de Clash Score, que representa o número de conflitos graves por 1000 átomos, um bom valor de Molprobit Score, que consiste em uma combinação normalizada do Clash Score, análise de rotâmeros e avaliações do Ramachandran, e um bom valor de ProsaWeb, que mede a energia do modelo. Em relação a esses 3 parâmetros, quanto menor o score, melhor. O Verify 3D, que analisa a compatibilidade da sequência de aminoácidos com a estrutura tridimensional, ficou abaixo do esperado. Já analisando o modelo gerado pelo AlphaFold, nós podemos ver que todos os parâmetros estão melhores, ou seja, essa predição foi mais acurada, mas apesar disso, o Verify 3D ainda não foi bom o suficiente. Agora, analisando os dímeros, aqui nós vemos o dímero gerado pelo model utilizando a fitocistatina do lúpulo como molde. Nós podemos ver que as informações advindas do gráfico de Ramachandran foram boas, mas todos os outros parâmetros estão abaixo do esperado. Já o dímero gerado pelo AlphaFold, ele possui todos os parâmetros piores em relação ao dímero do Modeler, com exceção do Verify 3D, que é um pouco melhor, mas mesmo assim está abaixo do esperado. Dessa forma, nós concluímos que as fitocistatinas possuem uma estrutura bastante conservada e que houve uma boa correspondência de predição entre a estrutura secundária e terciária, assim como os modelos para a estrutura tridimensional mostraram uma boa correspondência entre si, os monômeros bastante parecidos entre si e os dímeros também parecidos entre si. E fica a necessidade de ensaios biofísicos para determinar como se dá a interconversão entre as formas monoméricas e diméricas. Obrigada pela atenção.